Fala galera, continuando então a nossa aula, eu tinha introduzido para vocês alguns assuntos como variação de espaço, variação de tempo e a razão ou divisão entre os dois que definia para a gente a velocidade média. Agora, com esses conceitos que eu introduzi para vocês, eu peguei uma apostila aqui e eu vou resolver alguns exercícios para vocês. Desde exercício de um nível mais tranquilinho, mais fácil, enunciado mais direto, até alguns exercícios que tem um enunciado um pouquinho mais truncadinho, mais chato, com vários detalhes, que fazem com que a gente tenha dificuldades na resolução deles. Então vamos lá. O primeiro exercício aqui, ele fala assim pra gente: uma pessoa caminha uma distância de 20 metros em um tempo de 10 segundos. Qual a sua velocidade? Então esse exercício é considerado um exercício de nível fácil. Por quê? Os dados foram fornecidos para a gente de forma direta, então ele já forneceu para a gente a distância, 20 metros, e o tempo necessário para percorrer essa distância, 10 segundos. Se eu tenho a distância e tenho o tempo, já vou tirar a razão dos dois e vou definir a velocidade, que é exatamente o que o exercício pede. Então, ó, a distância para a gente, 20 metros, o intervalo de tempo, 10 segundos, e a velocidade média vai ser a razão entre o espaço e o tempo, ou a distância e o tempo, divido 20 por 10 direto. 20 por 10, que fornece pra gente 2 metros por segundo. Opa, errei aqui. 2 metros por segundo. Então, a resposta aqui está direta. A única dificuldade, talvez, que algumas pessoas não repararam no detalhe do exercício, é que as alternativas, a resposta aparece em quilômetros por hora. E a gente encontrou, pelos dados do exercício, a resposta em metros por segundo. Mas a transformação fica simples, né? É só multiplicar o resultado obtido por 3,6. 2 vezes 3,6, 7,2 quilômetros por hora. E essa é a resposta final do exercício. Então esse aqui é considerado um exercício bem tranquilinho, o nível dele bem básico, porque os dados fornecidos pelo exercício estão diretos para a gente. Não tem nada, não tem uma historinha, não tem um enunciado longo, alguma coisa que distraia a nossa mente para a gente se perder no exercício. Vou para mais um exercício agora. Ó. Pessoal, agora eu vou passar para vocês um exercício no nível um pouquinho mais sofisticado, assim, enunciado um pouco mais rebuscado, mais extenso, que pode fazer com que a gente encontre dificuldades na resolução. Até porque alguns valores aqui vão estar em unidades de base 10, em notação científica, que eu já tinha passado para vocês, e que em física é muito, muito exigida nos exercícios, a notação científica. Então, olha lá, ó. Numa tempestade, ouve-se o trovão 7 segundos após a visualização do relâmpago. Sabendo que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo e que a velocidade do som é de 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, é possível afirmar que a distância entre o local onde ocorreu o relâmpago e onde ele foi visto é d. Então, pessoal, para a gente poder calcular essa distância que ele está pedindo para a gente, foram dados dois valores importantes. Ele deu para a gente a velocidade da luz e a velocidade do som. Só que ele só forneceu para a gente o tempo que a gente demora para ouvir o som do trovão e não visualizar a luz. Então, na realidade, a velocidade da luz é um distrator nesse exercício. O que é um distrator? É algo que faça com que a gente tente usar esse valor no exercício e a gente vai errar o exercício porque isso não é para ser usado no exercício. É um dado a mais, um item que foi fornecido para a gente que não interessa para o exercício. Então o exercício é o mesmo que a gente já vinha resolvendo. Ó. Ele forneceu para a gente a velocidade do som. Colocou em notação científica 3,4 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Depois ele forneceu para a gente o intervalo de tempo para a gente ouvir o som. Foi de 7 segundos. Pronto, eu tenho a velocidade, o tempo, agora eu quero saber a distância. A mesma equação. Velocidade, distância por tempo. Agora eu substituo a velocidade pela velocidade que a gente tem. 3,4 vezes 10 ao quadrado. O espaço, eu quero descobrir. E o intervalo de tempo, 7 segundos.
Agora é só multiplicar 7 por 3,4 vezes 10 ao quadrado. 3,4 vezes 10 ao quadrado, se a gente lembrar que 10 ao quadrado é 100, multiplicar por 3,4 vai dar 340. A gente multiplica isso por 7, 7 vezes 340 vai dar 2.380 metros. Essa é a distância da onde caiu o relâmpago. Então demorou 7 segundos para a gente ouvir o som do trovão, que é o som emitido pelo relâmpago. Lembrando, isso é importante, que relâmpago é a luz que a gente está enxergando, e trovão é o som emitido pelo relâmpago, o som que a gente ouve. Então, no começo do exercício, como eu falei para vocês, ele forneceu um valor de velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que para esse exercício, isso aqui é totalmente desnecessário, para falar a verdade, porque a gente não precisa disso para chegar na resposta do exercício, certo? Agora, por último, um exercício um pouquinho mais chato, que envolve pelo menos uns 4 cálculos para a gente chegar na resposta. Agora um exercício no nível um pouquinho mais chato, olha lá. Em uma corrida de revezamento, um cão corre com uma velocidade V1 de 6 metros por segundo, uma lebre com velocidade V2 de 4 metros por segundo e um gato com velocidade V3 de 3 metros por segundo. Se cada um dos animais percorre uma distância L, a velocidade média dessa equipe de revezamento em metros por segundo vale. Engraçado nesse exercício é que vocês podem perceber a criatividade do pessoal que elabora questões de física. Uma corrida de revezamento entre um cachorro, uma lebre e um gato. Se a gente fosse colocar um gato junto com o cachorro, provavelmente o cachorro ia correr atrás do gato e não junto com o gato para completar uma corrida de revezamento. Mas vamos lá. Então, ó, eu tenho que dividir esse exercício em 3 etapas. A distância percorrida pelo cachorro, a distância percorrida pela lebre e a distância percorrida pelo gato. As 3 são iguais. L, L e L. Velocidade média que o cachorro manteve para percorrer essa distância L, 6 metros por segundo. Velocidade média que a lebre demorou para percorrer essa outra distância, 4 metros por segundo. E por último, a velocidade do gato para percorrer essa mesma distância L, 3 metros por segundo. Se eu tenho distância e velocidade, distância, velocidade, distância, velocidade, a gente consegue determinar o tempo que cada um dos animais demorou para completar a mesma distância, porém com velocidades diferentes. Então eu vou chamar de ΔT1, o tempo do cachorro. É a distância L dividido pela velocidade 6. ΔT2, da lebre, distância L por velocidade 4. Por último, ΔT3 do gato, distância L por velocidade do gato. Agora que eu tenho o tempo de cada um deles, a gente consegue achar a velocidade média da equipe toda. Porque para achar a velocidade média da equipe toda, eu vou considerar a distância que a equipe toda percorreu. L do cachorro, L da lebre e L do gato, L mais L mais L, dividido pelo tempo do cachorro, tempo da lebre, tempo do gato. L sobre 6, L sobre 4, L sobre 3. Somando aqui em cima, L mais L mais L, 3 vezes L. Aqui embaixo a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 6, 4 e 3, a gente abre uma barra de divisão grande. Para quem não lembra, tirar o MMC de 6, 4 e 3, coloca no cantinho aqui 6, 4 e 3. Decompõe em número primo, o 2, 3, 2 e 3. O 2 de novo, 3, 1 e 3. Por último, 3. 1, 1 e 1. Multiplica aqui do lado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o mínimo é 12. 12 dividido por 6 dá 2 vezes L, 2L. 12 dividido por 4 dá 3 vezes L mais 3L. Por último, 12 por 3 dá 4 vezes L mais 4L.
Agora, aqui a gente repete o 3L, 2L com 4L, 6L, com 3L, 9L, sobre 12. Isso aqui é uma divisão de fração. Então, como que a gente finaliza esse exercício? Mantenha 3L, que é o número de cima, e multiplica pelo inverso do de baixo. O 12 vai para cima e o 9L fica embaixo. Aqui, quando não tem nada, a gente sabe que é o número 1. Multiplica em cima e embaixo e vai ficar 36L sobre 9L vezes 1, 9L. Simplifica o L. 36 dividido por 9, 4 metros por segundo. E está aí o final do nosso exercício. Então, com isso, vocês puderam perceber que esse exercício, o grau de dificuldade dele não é tão grande. Mas é um exercício trabalhoso, a gente tem que resolver ele em várias etapas. Então, eu mostrei para vocês um exercício direto, muito rápido de ser feito. Um exercício intermediário, que a gente pode ter uma distração no enunciado do exercício. E um exercício um pouco mais complexo. Por que ele é mais complexo? Porque ele envolve várias contas, pedacinhos de conta para que a gente possa somar essas contas no final e chegar na velocidade média. Mas os 3 exercícios abordam o mesmo assunto, que é a velocidade média. Pessoal, é isso aí. Então, eu terminei esses exercícios por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre velocidade média, quiser que eu resolva um outro exercício, deixa para mim nos comentários qual a dúvida que vocês tiveram. Não esquece de dar um clique no joinha para mim se vocês gostaram da explicação. E não esquece de se inscrever no meu canal, porque lembrando que se vocês quiserem ter uma sequência dos exercícios que eu for resolvendo, das aulas teóricas e das aulas de experimentos que eu também vou fazer no canal, vocês têm que estar inscritos para poder ter acesso aos vídeos, né? Conforme eu for publicando vídeos, para vocês irem assistindo os vídeos, vocês têm que estar inscritos no meu canal, certo? Então tá bom, pessoal.